Olá, turma do sétimo ano. Como é que vocês estão? Vamos começar a nossa videoaula de hoje. Mas antes de começarmos, eu gostaria de dar algumas dicas para vocês, para que esse momento aconteça da melhor forma possível. Vamos lá? É importante que você se acorde, tome um banho, tome um café reforçado, mantenha-se atento, procure um local calmo, em que você fique sentado, pega teu livro, teu caderno, anota os pontos principais, as imagens, as palavras. Se ficar com alguma dúvida, nos procura. Nós vamos estar online para te ajudar. Assim que acabar as aulas, você crie sua rotina, realize as atividades que forem propostas e passadas pelo professor. Esteja também sempre em parceria conosco, porque é importante essa troca de informação. Estamos um pouco distantes uns dos outros, mas estamos próximos para te ajudar. Eu acredito que todos vocês são capazes. Então, vamos embora? Vamos começar? Gente, vimos que existe a classificação dos seres vivos. E para que a gente classifica os seres vivos? Nós classificamos os seres vivos para, de uma maneira bem simples falando, organizar, facilitar a sua localização quando for necessário, né? A espécie é a menor unidade de classificação dos seres. Linneu, né, ele foi um naturalista que criou o sistema pelo qual são nomeados os seres vivos quando descobertos. Ele é considerado o fundador da taxonomia. A taxonomia é a parte da ciência que vai classificar. E a sistemática, ela vai organizar. Atualmente, os seres vivos, eles foram agrupados em 5 grupos. Até chegar, gente, nesse consenso, já aconteceu muitas coisas, né? Então, os grupos são Monera, o reino, né? Reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Animalia e o reino Planta, ou Plantae, certo? Que, em forma de desenho, essa imagem mostra muito bem, né? Então, a classificação é de extrema importância. A gente sabe que quando se descobre um ser, existem regras para se colocar nome, tudo isso a gente viu, a gente só está dando uma relembrada. E aí, diante dessa imagem, está faltando alguma coisa? Está faltando algum grupo? Está. A gente aí não vê a presença do vírus, não é verdade? O vírus, ele não se enquadra em reino nenhum. Ele é um grupo estudado separadamente. Ele não pertence a nenhum reino porque ele tem características particulares, tá? O vírus é um ser muito complexo e até hoje ele instiga cientistas e nós estamos vivendo este momento hoje por causa de um vírus, né? Então, o Covid-19. Então, que características são essas? Porque eles não fazem parte de reino, porque eles são agrupados separadamente, eles fazem, né, parte de um grupo separado, vamos dizer assim. Então, a gente vai ver agora as principais características gerais do vírus, tá certo? A palavra vírus vem do latim e tem um significado veneno, né? Eles são muito pequenos, a gente só consegue ver com auxílio do microscópio eletrônico. Gente, eles são acelulares, ou seja, não tem célula. Se não tem célula, como é que ele vai poder ser vivo?
Isso é um dos motivos pelo qual o vírus não faz parte de reino nenhum. Ele não tem metabolismo próprio. O que é isso, professora? Funcionamento. E no vírus não ocorrem reações químicas que são observadas no interior das células. Isso é outra particularidade muito forte do vírus. Eles são parasitas obrigatórios. Professora, eu não sei o que é um parasita. É um ser que ele precisa de outro para sobreviver. Então, isso também é uma característica particular do vírus. Outra coisa também, o vírus ele sofre mutação muito rápido. Então, isso também é uma outra característica. De modo geral, o que é o que o vírus tem então, professora? Qual é a estrutura de um vírus? Como vocês podem observar aí no desenho, o vírus ele só tem isso aqui, gente. Uma cápsula de proteína, chamada de capsídeo, e dentro dessa cápsula vai ter o seu material genético, que pode ser RNA ou DNA, certo? Aqui mostra a imagem, de modo geral, desse vírus. Então, o material genético, como eu falei, ó, aqui, gente, é uma imagem de um bacteriófago, que é um vírus que vai atacar a bactéria. E aqui é uma imagem do vírus HIV, o que causa a doença AIDS, tá? Então, o material genético do vírus vai ser DNA, RNA ou eles combinados, né? O capsídeo, ou a cápsula proteica, que envolve esse material genético. Alguns vírus, tá? Não são todos, tem um envelope, né? Um envelopado, como é chamado. Esse envelopado, gente, tem nele um núcleo proteico, né? Que possui fosfolipídios e esse núcleo proteico, essa membranazinha glicoproteica, que vamos dizer assim, vai deixar ele mais resistente, tá bom? Então é só isso que ele tem. Ele é dividido em 2 grupos, mas essa divisão ela não é tão usada habitualmente. Ribovírus, se o seu material genético for o RNA, e desoxirrivírus, se o seu material genético for o DNA. Aqui tem uma imagem de vírus de algumas doenças, tá? Eles não são iguais, tá? Aqui é o vírus da AIDS, da hepatite, da gripe, a influenza, né? O rotavírus, o da raiva, tá? O bacteriófago, o vírus da herpes. Então, aqui são algumas imagens. E como é que o vírus se reproduz, gente? O vírus, se ele estiver fora de um organismo, ele é inativo. Mas a partir do momento que ele entra, que ele parasita um ser, ele começa a se reproduzir, tá certo? Então, eles se reproduzem por um processo chamado de replicação e varia de acordo com a célula que ele está invadindo. Então, gente, o vírus ele tem dois ciclos, 2 formas de se reproduzir. O ciclo lítico é aquele que é o vírus, ele é, vamos dizer assim, aquele vírus meio malicioso. Ele vai penetrar com seu material genético, ele vai escolher aquela célula-alvo que ele vai atacar, depende do vírus. Ele vai dizer, é você que eu quero. Entra nela, mata aquela célula e começa a se reproduzir. Esse é o ciclo lítico de reprodução. E o ciclo lisogênico é o quê? É aquele em que o vírus chega junto da célula-alvo, aquela célula que ele vai atacar, e ele começa a se reproduzir junto com a célula. A célula começa a ter o vírus nela. Ok? Então, essas são as 2 formas de reprodução do vírus. E vai depender da célula que ele vai atacar. Ficou claro? Vou mostrar uma imagem que resume mais ou menos o que eu acabei de falar. Então, olha cá, olha aqui. O ciclo lítico, tá vendo? Ó? O vírus, ele escolhe uma célulazinha,
Ele depois mata essa célulazinha e ele fica sozinho lá. Dominei tudo. Aí acabou-se. Podendo até fazer o rompimento. Já o lisogênico, não. Ele junto vai se reproduzindo junto com ela. Olha a setinha. Tá vendo? Então, é a forma de reprodução do vírus. Tá certo? Dúvidas? Se tiver, anota para depois perguntar. Gente, os vírus, eles podem nos causar doenças, né? A gente está passando agora por uma pandemia. As doenças causadas por vírus, elas são chamadas de viroses. Existem uma infinidade de viroses que podem acometer o nosso corpo, né? Raiva, dengue, catapora, gripe, sarampo, coronavírus, AIDS, herpes, são todas doenças virais. A gente vai ver elas na próxima aula, certo? Não existe remédio específico para o vírus. Eu estou gripada, eu vou tomar um antibiótico. Não, antibiótico não vai resolver tua vida. Antibiótico é remédio para bactéria. Para vírus, não se tem remédio específico. Existem os antivirais que diminuem alguns sintomas. Oxe, professora, e como é que a gente vai se curar? Como é que a gente vai melhorar de uma doença causada por vírus? Através do nosso próprio corpo. Como assim? São essas células de defesa que estão no nosso sangue, certo? Os leucócitos, a parte branca do sangue, faz parte da defesa, é que começa a produzir anticorpos para ajudar a destruir esse vírus, certo? Como é que funciona? Vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples. É como se o corpo da gente fosse um quartel, né? E quando tem o vírus quer entrar, uma pessoa quer chegar num quartel, não tem que se identificar, pronto. Então, quando entra o vírus da gripe, por exemplo, entrou no meu corpo, aí meu corpo diz, epa, uma sirene se liga, um alerta. Tem alguém estranho aqui dentro, tem alguém estranho aqui dentro. Aí meu corpo, as minhas células de defesa começam a se proteger, a produzir anticorpos. É como se a gente fosse criar uma barreira mesmo de proteção. Os soldados vão ficar aqui nessa porta, não vai entrar mais não. Aí o corpo vai produzir os anticorpos que vai tirar o vírus dentro da gente. Por isso que cada pessoa, ao pegar uma mesma doença, tem um ciclo dessa doença diferenciado. Todo mundo pegou catapora na minha casa, um exemplo. Vai ficar bom todo mundo que pegou no mesmo tempo, na mesma... Não, porque cada organismo tem o seu próprio metabolismo. Aí vai entrar um monte de coisa, vai entrar questão de como é tua alimentação, tu é uma pessoa sedentária, tu tem algum problema, é o que está acontecendo com o Covid, né? Algumas pessoas pegam a doença e não sentem sintomas nenhum, porque o seu corpo não manifesta. Já outras, a manifestação, né? O vírus entra, fica lá incubadinho e depois começa a manifestar. E é muito rápido a evolução, porque ele muda, como eu falei para vocês. Ele sofre mutação, né? Então, como tá aqui, ó. E é claro que a gente pode ajudar o nosso corpo a acelerar esse processo de defesa quando a gente se alimenta bem, quando a gente pratica alguma atividade física, quando a gente mantém o repouso. Existem os antivirais que controlam, né, dão uma aceleradazinha, né, um antitérmico, um xarope que vai, né, tentar dar esse reforço para o corpo produzir mais rápido esses anticorpos para a gente melhorar dessa virose. Mas também existe virose, doença causada por vírus como a AIDS, que não tem cura. A herpes também não tem cura, tá? E também, já que não tem remédio, existem a vacina, que é um aliado contra o vírus.
Qual é o problema da vacina? É o processo de produção delas. Fazer vacina, produzir vacina não é uma coisa rápida, infelizmente. Leva-se um tempo. Precisa ser feito testes, né? E, como eu falei para vocês, gente, o vírus, ele pode sofrer mutação. Ele muda. Todo ano, um exemplo, tem campanha de vacinação para gripe. Inclusive, estamos até num período. Aí o idoso que toma todo ano faz, todo ano eu tomo essa vacina da gripe, porque o vírus da gripe, que é o da influenza, ele existe em vários subtipos, ele muda. Então, todo ano a gente toma para um subtipo desse, não é para todos, tá certo? Então, as vacinas, elas ajudam, né, a combater algumas viroses, tá? Mas aí, é como eu falei, elas levam um tempo para ser produzido, tem que saber. Então, é essa a dificuldade e a demora, e esses testes também. Ok? Aí eu coloquei a diferença aqui entre vacina e soro. A vacina é uma medida preventiva. A vacina, gente, é a própria doença que a gente vai de maneira enfraquecida ou até com anticorpos mortos, né? Com antígeno, desculpa, que é a doença dentro. Por quê? Porque quando eu tomo a vacina, meu corpo vai reagir. Aí, caso eu pegue a doença, epa, aqui já está bloqueado. Porque teu corpo ficou imune. Contém um antígeno aqui, ó, inativo. O antígeno é a doença, é o problema, é o agente causador, né? Ele está inativo, ou seja, morto, ou ele está fraquinho, vamos dizer assim. É uma imunização ativa. Ela tem um prazo, vamos dizer assim, maior. Já o soro é uma medida curativa. Contém os anticorpos, que é a defesa, já pronto. É uma imunização passiva, é para aquele momento, tá? A diferença do soro, porque o soro ele vai agir mais rápido. Vou dar um exemplo bem básico. Você foi picado por uma cobra. Você não pode tomar uma vacina, porque a vacina daqui que ela venha fazer efeito, que tal? Aí você já acabou, morreu, né? Então você precisa do soro, porque o soro é para aquele momento, certo? E a vacina é uma prevenção. Ok, gente. Então a gente começou a introdução de vírus. Então, se você tem alguma dúvida, se não ficou claro, se ficou algum ponto, anota, me pergunta, tá certo? Para a gente tirar essas dúvidas. Mas eu quero saber se realmente você entendeu essa parte. Vamos lá? Agora é com você. Sobre o vírus, é correta qual dessas afirmações que está aí? Vamos ver? Vou dar um tempinho para vocês. 3 segundos. 1, 2, 3. Vamos lá. Todos os vírus têm DNA na sua constituição, isso é verdadeiro? Não, porque além do DNA, ele também pode ter RNA. Então, não é verdadeiro. Os vírus são diferentes dos outros seres por serem acelulares. O que são seres acelulares? Não tem célula. Eles não necessitam de outros organismos para sua reprodução. Eles não infectam células bacterianas e ele é considerado um ser unicelular. Não, está super fácil. Qual é a letra? B. A verdadeira é a B. Os vírus diferem dos seres vivos porque eles são acelulares. Gente, a letra C, eles não necessitam, eles só se reproduzem se tiver outro organismo. A letra D, eles não infectam as células bacterianas e os bacteriófagos, né? É considerado unicelular, não tem célula não. Isso é uma casquinha de banana, beleza? Super fácil, tá vendo? Quando você presta atenção. Em relação ao vírus, vamos ver essas frasezinhas aí. O material genético é o RNA? Não, não é o RNA. Pode ser DNA também. Os vírus são agentes causadores de várias doenças em seres humanos? A gente viu que sim, né? Que são as viroses. Não é verdadeiro. Possuem ribossomos e mitocôndrias essenciais e típicas de seu metabolismo e reprodução? Lógico que não. Não tem ribossomo,
nem tem mitocôndria. Professora, eu me esqueci o que é um ribossomo e uma mitocôndria. São as organelas que vivem no citoplasma das células. Se não tem célula, ainda mais metabolismo e reprodução, não tem metabolismo. Então é falso. Proteínas compõem suas cápsulas externas. Verdadeiro, é um capsídeo. A gente viu uma cápsula de proteína. Reproduzem apenas no interior de células vivas. Verdadeiro também. Eles só vão se reproduzir quando estão dentro dessas células. Ok? Então, qual é a letra correta? A de amor. Falso, a primeira V, falso, verdadeiro e verdadeiro. Ok, gente? Se você acertou, então você entendeu, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Na próxima aula, nós vamos continuar ainda com esses vírus, tá? Obrigada pela atenção, um grande beijo e até a próxima. E eu vou passar o exercíciozinho para vocês.